E aí, Ô, Padre rapaz, tudo Fábio, bem? boa noite, tudo Boa bem? noite. Eu estava Seja aqui muito desde as bem-vindo. 8h09. Seu horário foi Eu tenho britânico. certeza, eu tenho certeza disso, eu conheço. Sinto muito, mas eram muitos comentários eu não vi. Padre Imagino, Fábio, imagino. Prazer enorme. tá bom, seja muito bem-vindo. Eu preciso começar agradecendo a sua disponibilidade, o aceite do convite. Eu sei o quão raro isso é para o padre, então toda a nossa gratidão dos seus ouvintes, da sua audiência, dos meus ouvintes e minha e da minha família, todos estamos muito, muito, muito alegres, especialmente alegres. Eu também quero comentar da minha felicidade, da felicidade dos meus seguidores. Eu descobri uma coisa, que 90% dos meus seguidores seguem o Padre Fábio, né? E eu nunca tinha me dado em conta disso, porque uma circunstância como essa não tinha se manifestado ainda. E eu fiquei muito feliz, porque eles mencionaram que ambos nós ajudamos de alguma forma. Padre, hoje nós vamos conversar sobre vidas em seu máximo potencial. Mas antes, eu preciso, com a sua licença, é claro, compartilhar um pedacinho da minha história que o senhor faz parte e ninguém mais sabe, a não ser eu. É um momento muito especial da minha vida. E eu nunca comentei isso com ninguém, porque foi muito mobilizador e muito instigante. A minha carreira, padre, começou como consultor empresarial e treinador de empresas. Mas por algum motivo, e hoje eu sei qual foi, eu determinei que a missão da nossa empresa de consultoria, padre, era contribuir significativamente com a felicidade das pessoas. E me pus a palestrar e treinar empresários. E algo me inquietava, eu comentava com meu pai e a minha mãe, que centenas de vezes eles me diziam assim, Marcel, tu é muito bom nesse negócio aqui, mas tu tinha que ter uma igreja. E eu achava aquilo muito estranho, porque eu não achava que eu falasse de algo religioso. Eu achava que eu falava de empresas. E isso ficou por anos. E eu deixava isso de lado, eu apenas ficava curioso. Aí um dia eu estava vendo um programa de televisão e o padre Fábio estava lá. E o padre começou a trazer a sua palavra, a sua fé, a sua sabedoria. E eu fui profundamente tocado pelas palavras do padre. Mas profundamente tocado a ponto de eu, digamos assim, padre Fábio, sair de mim e me questionar. Meu Deus, será que eu tenho que ser padre? De tão tocado que eu fui com a sua palavra. E para mim foi duro isso, porque eu era casado e tinha 3 filhos, e tinha uma empresa, a renúncia era muito grande. Mas felizmente, padre Fábio, eu entendi que esse não era o meu caminho. Que sim, o meu caminho era servir a vida com amor, mas com os meus instrumentos, com o meu jeito, com o meu ferramental, com o meu conhecimento. Eu simplesmente não daria conta de tamanha abnegação. Mas foi muito importante e eu gostaria de lhe agradecer, porque eu vi que o amor profundo pode estar presente em qualquer atividade. Hoje, muitos dos meus alunos são guiados por esse caminho. Eles não precisam parar e fazer psicologia ou assistência social para servirem a vida. Cada um nas suas profissões pode servir a vida. Muito obrigado, Padre Fábio, de verdade. Imagina. Padre, olha só, eu escolhi como tema dessa live vidas em seu máximo potencial, porque essa é a minha linguagem. E por que eu escolhi esse tema? E eu gostaria de começar ouvindo a partir dessa perspectiva. Porque eu vejo o tanto de pessoas, na verdade as milhares de pessoas, que quando nós olhamos assim de fora, não estão dispondo, desfrutando, não estão tomando tudo da vida. Pessoas que não conseguem mais olhar nos olhos do seu marido, da sua esposa, pais que não conseguem brincar com os filhos, profissionais talentosos que não conseguem dar vazão a tanta sabedoria, capacidades e habilidades, de tanta preocupação que tem com o que os outros vão dizer. E assim por diante, eu sei que o padre me compreende, porque eu o ouço e sei que o padre convida as pessoas a serem a sua melhor versão. Faz sentido nós começarmos por aqui,
Padre Fábio, essa percepção do seu jeito, é claro, o senhor também tem, que as pessoas estão dispondo de uma meia-vida, não estão vivendo tudo que poderiam viver, se conectar com amor profundo? Eu gostaria de ouvi-lo. Sim, eu acredito que essa seja uma temática importante e necessária nos dias de hoje. Em todo e qualquer espaço que eu tenho, vou lhe chamar de professor, viu, Marcelo? Tá bom. Em toda e qualquer oportunidade que eu tenho, Marcelo, eu procuro estimular justamente este lugar nas pessoas. Eu tenho para mim, sabe, que toda e qualquer compreensão religiosa, seja ela qual for. Eu, por exemplo, sou cristão. A mim faz sentido o cristianismo. A palavra de Jesus, as motivações que ele me faz, o conjunto do cristianismo fez sentido na minha vida. Mas é claro, eu sou um curioso do ponto de vista religioso. Eu estudo muito um pouquinho de cada religião, modéstia à parte, conheço bem a minha religião, sou teólogo, sou formado, tive uma vasta formação, não só na filosofia, como depois também na teologia. Então, eu conheço bem o que o cristianismo me propõe. O cristianismo, na sua essência, não essa coisa caricata que em muitos lugares ele se transformou a partir de uma teologia da prosperidade, de um toma lá da cá, não. O cristianismo enquanto uma essência de verdade que me convida e me estimula a ser um homem melhor, a ser uma pessoa melhor. O apóstolo Paulo, que foi quem, de alguma forma, teorizou o que Jesus e os apóstolos viveram, porque nós pudemos contar com a erudição de Paulo. Paulo era um homem estudioso, um acadêmico. Ele, de alguma forma, criou alguns conceitos chaves para nós compreendermos o que pretende o cristianismo em nós. Então, portanto, por uma honestidade intelectual, eu não posso falar de cristianismo, da proposta de Jesus, senão a partir do estímulo de vivermos cada vez mais no aperfeiçoamento daquilo que nós somos. Eu gosto sempre de pegar a filosofia de Heráclito, para quem não tem obrigação de saber o que Heráclito disse. Ele tinha uma formulação muito simples que dizia: nós não podemos tomar banho 2 vezes na água de um mesmo rio. Toda vez que nós entramos, ele já é outro. Tudo isso para dizer que neste movimento, neste remanso, o rio continua sendo ele, mas se renovando. É um eterno devir. E que na teologia nós chamamos de vir a ser. Eu acho muito interessante. Por exemplo, do ponto de vista cristão, eu sou batizado. Eu recebi todas as graças de Cristo em mim. Embora eu seja naturalmente, condicionalmente ligado às minhas condições adâmicas, porque eu sou barro, eu sou filho de Adão e Eva, eu herdei essa fragilidade humana que é própria de toda criatura, não é nenhum problema ser assim. Eu tenho em mim um estímulo para vir a ser aquilo que em essência eu já sou. Essencialmente, Cristo está em mim. Então eu preciso me tornar este Cristo que eu ainda não me tornei, que eu já sou em potencial, mas ainda não me tornei. Toda vez que nós falamos de procurar uma nova versão de nós mesmos, nós não vamos inventar um outro ser humano. Nós vamos nos transformar em quem nós somos. Eu sou o Fábio, com todas as possibilidades que Deus me deu quando eu nasci, quando eu fui fecundado. Depois, ao longo da minha vida, as pessoas foram contribuindo ou não, mas eu estou aqui, neste momento, fazendo vir a melhor parte que eu posso deste Fábio. Então, para mim, hoje, é fundamental, faz parte da minha honestidade intelectual e como líder religioso, estimular sempre as pessoas a buscarem isso. Que cada um de nós, na compreensão religiosa que tiver, onde Deus fez sentido para nós, com qual linguagem Ele nos falou, que aquela religião seja um lugar de estímulo para o crescimento pessoal. Que lindo, padre. As suas palavras me fizeram lembrar de uma frase de Eva Pierrakos. Essa é uma grande treinadora também, uma espiritualista. Ela disse: qual não será a tua surpresa quando tu descobrires que o que tu és de verdade é muito mais lindo
do que isto que tu vens tentando ser. Eu fui profundamente tocado por essa frase. E o nosso trabalho, padre, eu digo aos nossos alunos que é simplesmente servi-los no sentido de eles irem ao encontro de quem eles são de verdade. Mas como muitas vezes estamos dominados pela nossa mente, né? Não transcendemos a nossa mente não nos deixa acreditar que nós temos Cristo em nós, que nós temos amor profundo em nós. Então, terminamos buscando num professor ou num padre o que só podemos encontrar em nós. Eu vi o senhor fazendo a live com o Marquinhos esses dias e fiquei muito feliz, porque ele disse assim, padre, e quando as pessoas vêm lhe pedir bênção? E o senhor disse, eu digo, meu filho, tu pode pedir para ti. E quando as pessoas vêm ao final de um treinamento, padre, agradecer a mim e dizer, tu mudou a minha vida, como eu vejo pessoas dizerem que o padre mudou, eu digo, eu acolho a tua gratidão, mas eu não fiz nada. Eu apenas apontei o caminho, tu que caminhaste. Eu procuro devolver isso para as pessoas. E eu acho que nós precisamos, nós temos esse dever, né, padre? De ajudar as pessoas a encontrar esse Cristo dentro delas, não no padre ou no professor. Eu, como disse, eu parto do cristianismo, que é meu lugar, é o lugar da minha identificação, da minha religiosidade, é o meu cristianismo que me dá a minha espiritualidade, mas toda vez que eu preciso encontrar e falar com uma pessoa que não crê da mesma forma que eu, ou que não tem a mesma busca que eu dentro do cristianismo, eu só preciso lembrá-la que ela é sublime. Isso é fundamental. Para mim, o sublime significa ser Jesus de novo. Isso me fascina muito, professor. Eu ter a oportunidade de, por meio de uma vida cristã, eu oferecer a Deus a oportunidade de Ele andar através de mim pelo mundo. De Ele falar através da minha voz, Ele pensar com os meus pensamentos. Então, eu ser esse lugar da encarnação. Isso para mim me fascina muito. Mas quem não tem essa perspectiva, vive isso com outro nome. O fato é que nós, seres humanos, precisamos diariamente recordar-nos da dimensão sublime que nos habita. Nós somos sublimes. E eu vejo, inclusive, algumas pessoas me perguntam, padre, por que o senhor também não entra na perspectiva dos cursos, de fazer alguma coisa com os seus seguidores? Eu falei, mas eu já faço isso. Eu tenho uma consciência muito tranquila de que o meu exercício sacerdotal, ele toca justamente nessas questões o tempo todo. Claro que se um dia eu tiver algum escrito que, ao invés de publicar através de um livro tradicional, eu criar um espaço de reflexão para isso, até para ter as pessoas mais próximas de mim, como funcionam os cursos, ótimo. Mas eu acho que ainda não chegou a hora disso. Por enquanto eu estou aqui, semeando como posso, seja através do Instagram, seja através do Twitter, seja através das missas que agora de vez em quando eu vou continuar celebrando, seja através do momento de espiritualidade que eu vou começar a ter todo fim de semana. Hoje nós teremos às 10 da noite. Eu quero, de alguma forma, professor, me unir a pessoas como você, que tem essa preocupação. E é muito nobre você ganhar a sua vida, o sustento da sua família, sabendo que você contribui para a formação humana das pessoas. É muito lindo, meu amigo. Eu acredito que deva ser uma alegria muito grande você poder deitar a cabeça no seu travesseiro todo dia à noite, saber que o seu dinheiro não corrompe ninguém, que, pelo contrário, ele ajuda a despertar as mentes, as consciências. Como você mesmo disse, as pessoas andam tão aprisionadas nelas mesmas, tão reféns da própria mente, que às vezes é oprimida pelo dia a dia, pelo cotidiano. Então a gente, de alguma forma, contribuir, acordar os que dormem, recordar os que estão esquecidos e dizer a quem não sabe, nós somos sublimes e não podemos viver como se não fôssemos. Sim, sim, sim. Eu tenho a minha excelentíssima esposa, também conhecida como amor da minha vida, padre. A Fabiana aqui me sinalizando que nós temos mais 10 minutos, porque eu vou zelar pelo seu tempo, porque é o nosso combinado. Padre, o senhor falou que deve ser uma alegria e meu pai e minha mãe estão ouvindo, porque eu tenho a bênção de ter meu pai e minha mãe vivos. Eu não sei se eles sabem, um dos dias mais felizes da minha vida
Foi ao final de um treinamento nosso que nós temos, se chama TAI, um treinamento muito lindo, são 5 dias em imersão, e as pessoas estavam profundamente tocadas, e eu fiquei muito tocado. E meu pai e minha mãe fizeram esse treinamento, padre, com quase 80 anos, um treinamento bem exigente. E eles estavam ao fundo, sentados nas cadeiras deles, olhando aquela cena, padre, que era todas aquelas pessoas, 150, 200 pessoas felizes, porque nós tínhamos servido elas. Eu só me lembrei disso e queria compartilhar com o senhor. Padre, eu organizei, tive a bênção de perceber, organizar e descrever e ensinar o que eu chamo de leis da vida. Para mim, são leis irrefutáveis. Elas são leis da natureza e uma delas, a mais controversa, uma das mais controversas, são muitas as controvérsias, porque eu fiz a escolha de dizer o que eu sinto, não o que a audiência quer. E aí a audiência vira vem a ser o que eu posso entregar. E essa lei da vida é dor. E o que eu quero dizer com isso? A inevitabilidade da dor, ela está lá. E eu denominei essa lei da vida como vida é dor, a suprema mensageira, a suprema proteção. Porque ela é um sinalizador, ela é um veículo para que nós vejamos o que ainda não foi possível ver. E eu ouvindo o padre dias atrás, o padre disse algo que me tocou muito, que eu vou pedir que o padre aprofunde, porque especialmente a minha audiência se debate com isso muitas vezes. O padre disse, eu quero o direito de ficar com a minha melancolia. Eu me reservo o direito de ficar com a minha tristeza, com a minha dor, porque lá eu encontro algo que eu ainda não encontrei. Eu posso lidar com fardos que eu ainda não aprendi a lidar, e então ajudar, porque do contrário, eu faria isso de um lugar muito estranho. Algo assim, é claro. Faz sentido, padre? Faz sentido demais. Lidar com a dor é muito difícil, Marcelo. E é claro que o primeiro movimento que a gente tem é naturalmente de rejeição. A não ser que nós tenhamos uma maturidade emocional muito avançada, muito evoluída. Há muito tempo eu escrevi um livro que se chama Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta. Uau! E eu dizia justamente isso. Quando ele bater a porta, abra, receba-o, escute-o. O sofrimento sempre tem algo a nos dizer. Geralmente ele tem um poder enorme de nos mostrar aquilo que a alegria não é capaz. Eu não estou fazendo aqui uma apologia ao sofrimento, que nós tenhamos que desenvolver essa neurose que nós chamamos de masoquismo. Não, não é isso. Eu estou dizendo que toda vez que nós estivermos incomodados com alguma coisa, o sofrimento físico, nós precisamos de uma medicação imediatamente. Não faz sentido a gente expor o corpo a um sofrimento. Agora, o sofrimento emocional, nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes nós tomamos o remédio antes de observá-lo. Existem remédios para o sofrimento emocional, mas às vezes o sofrimento ele está ocorrendo justamente para a gente ter coragem de tomar decisões. Eu lembro que quando eu precisei enfrentar o meu quadro grave de síndrome de pânico, um pico alto de estresse, de muito sofrimento emocional, qual foi a minha tentação? Tomar remédio. E eu precisei mesmo. Se eu não tivesse tomado remédio, eu teria me matado. O sofrimento era tão agudo, Marcelo, era tão cruel que eu não sabia lidar com ele. Só que depois que eu fiquei equalizado pelas drogas, né, dos remédios, eu fui buscar as minhas soluções. Eu fui sentar à mesa com o meu sofrimento, levei ele para a sala principal da minha vida, pude ouvir o que ele estava me dizendo, quis entender um pouquinho a lógica que estava por trás de tantas dores, de tantas angústias. Eu percebi que existiam alguns comportamentos meus que corroboravam a dor, que facilitavam aquela dor, que geravam aquele sofrimento. Então eu precisava ser muito honesto. Eu precisava, de alguma forma, interferir. E eu sei que quando o sofrimento emocional nos ocorre, nós temos uma tendência a não querer vivê-lo. E às vezes nós somos até motivados a não vivê-lo. O entorno, né? As pessoas não têm muita paciência com o nosso sofrimento. Você pode observar, sempre tem aqueles alegrinhos de plantão.
que Porque vem desperta a hoje dor não é de quem... hora de sofrer. Hoje Tu não é tem dia de tudo. sofrer. Tu Joga tem essa dor tudo. fora. Tu tem Tudo tudo. bem, essas pessoas serão importantes em algum momento, mas não na hora que a gente precisa sofrer. Sim, Mesmo porque se eu tivesse rechaçado os meus processos de dor, de sofrimento e de angústia, eu certamente não teria criado boa parte das coisas que eu acho bonita da minha criação. sim. Os meus livros não teriam nascido, as minhas composições não teriam nascido, os meus melhores insights do ponto de vista criativo, eu tive no momento que eu sofria, não era no momento que eu estava feliz. Uhum. Então, aprender a lidar com a dor emocional requer uma destreza muito grande que nem sempre nós temos. E nós precisamos ficar muito atentos para que a nossa ambiência emocional não aprofunde essas dores, mas nos permitam pelo menos vivê-las. Nós precisamos vivê-las. Eu sei que você está um pouquinho preocupado com o tempo, não Tô. se preocupe. Vou ficar 5 minutos a mais por Tá causa bom. daquele probleminha que a Tá gente bom, teve. tá Eu vou bom, ficar tá mais bom. tempo com Então você. nós temos mais 7 minutos. Eu agradeço Isso, e fica seguimos. tranquilo. Tá bom, tô lhe Fica ouvindo. tranquilo. Então, a gente precisa criar uma ambiência emocional que nos ajude a ter uma capacidade de lidar com a dor e de perceber quanto tempo ela precisa ficar. Porque também não é saudável você ficar ali eternamente cutucando a casca daquele machucado e ele nunca sara. Eu sei que existem pessoas que gostam da melancolia. A melancolia faz parte do processo da vida da pessoa. Mas então aquilo não é uma doença. É próprio da personalidade. Uhum. Existem, na classificação dos temperamentos, existe o temperamento melancólico. Eu sou essencialmente melancólico. Eu tenho algumas outras características dos outros temperamentos, porque nós não somos puros. Eu tenho um pouco de cada um. Mas a minha prevalência, a minha raiz está no temperamento melancólico. Então eu lido com a minha melancolia com muita paciência. Mas também não permito que ela, de alguma forma, vire doença em mim. Mas eu sempre gosto de lembrar que a vida é assim. Uhum. Ainda hoje, ou ontem, não sei, eu postei sobre essa positividade tóxica. Sim, eu Esse li. excesso de motivadores, de gente gritando no ouvido da gente que nós somos capazes de tudo, que nós podemos tudo. Isso é mentira. Eu não sou capaz de tudo. Para muita coisa eu posso, mas para muita coisa eu não posso. E reconhecer isso, aquilo que em mim é possibilidade e aquilo que em mim é limite, é uma questão de sabedoria. Então, essa positividade tóxica, nós precisamos nos livrar disso. Mas nós também não podemos cair no pessimismo crônico. Nós precisamos nos recordar que nós somos um lugar de possibilidades e que somos um lugar de limites. E que, portanto, por sermos tudo isso, a gente sofre. A gente sofre porque a gente pode, a gente sofre porque a gente não pode. É impressionante, Marcel, como as pessoas têm uma ilusão. Às vezes olham para aquela pessoa que pode muita coisa e acham que lá não tem sofrimento. Sim. Tem. Foi Sartre que disse que a gênese das angústias está justamente nas possibilidades. Quanto mais eu posso, muito mais eu sofro. Uhum. Então, existe sofrimento onde tudo podemos, existe sofrimento onde nada podemos. O que nós precisamos fazer é aprender a lidar com essas instâncias. É você sobreviver a tudo isso. É você transformar a dor numa amiga. Olha, leve comigo. Eu tenho tantas dores em mim que não foram curadas, que de vez em quando elas batem a porta, elas querem sofrer tudo de novo. Algumas eu deixo, de vez em quando eu deixo. E às vezes não é Alguns possível, traumas, né? e às vezes não, às vezes eu não tenho tempo para elas. Isso. Às vezes existem alguns traumas do menino Fábio, que eu ainda sou, que batem a porta, querem a minha atenção e eu falo, não tem tempo para isso agora, outra hora a gente conversa. Uhum. Tem coisas muito urgentes para resolver aqui. E isso é lindo, meu amigo, porque você vai aprendendo a lidar com os cômodos da casa que você é. Uhum. Você vai aprendendo a lidar com aqueles terrenos obscuros que pertencem ao inconsciente, que não estão devidamente curados, que nós precisamos, de alguma forma, trazer à luz. Mas existem coisas que você precisa deixar passar. Não Muito pode bem. ficar eternamente cultivando aquela dor, porque a dor também tem que prescrever.
para dar lugar para outras novas. Senão Sim. a gente fica com muito ao Padre, mesmo tempo. sabe qual foi a imagem que eu criei que tem ajudado algumas pessoas? É que as dores inevitáveis, as dores da alma especialmente, elas são como túneis de dor. E nós precisamos passar por elas, não ficar abraçada nelas nem evitar. E quando a gente passa, ao final a luz se faz de novo, a gente tem mais clareza e como toda dor gera musculatura, assim como nós malhamos, estamos mais fortes fisicamente, quando nós vivemos a dor da alma, nós estamos com mais tônus psico, emocional e espiritual. Padre, nós temos 2 minutos, eu vou ficar mais meia hora aqui com o pessoal, eu vou abrir só para o pessoal manifestar e vou pedir que nesses 2 minutinhos o padre deixe a sua mensagem final e eu vou avisando a todos que eu vou ficar e vou aprofundar estes temas com vocês. É com o padre Fábio. Olha, eu nunca tenho mensagem final. Não, padre. Não, porque eu acho que nada finaliza, tudo continua, Vida é tudo movimento. continua, tudo tem que continuar. Aquilo que nós falamos aqui agora, se de alguma forma lhe serviu, continue buscando. Se o assunto lhe interessou, continue pesquisando. De maneira muito especial, tenha paciência com você, tenha paciência com seus processos, tenha dignidade, respeito pela sua dor, sofra com dignidade. Nós hoje temos uma tendência a espetacularizar tudo. Não, nem tudo pertence aos outros. Existem dores, existem sofrimentos que você precisa viver com particularidade, com respeito. Isso confere uma dignidade linda àquilo que você vive, àquilo que você sofre. Eu aprendi com um amigo meu, Padre André Vital, que hoje é bispo. Certa vez ele me disse assim, falando sobre a morte da mãe dele, de algumas coisas que ele viveu, ele falou assim, isso eu não conto para todo mundo, porque eu tenho medo que os outros banalizem. E é verdade. Que lindo. Existem coisas, Marcel, que não pertencem aos outros. A gente não pode nem contar, porque o outro vai banalizar. Então, tenha respeito por si, tenha respeito pelos seus limites e tenha uma consciência, não se desprenda da certeza de que você é sublime. Mesmo que atualmente você não esteja aparentemente sublime, porque está na miséria, porque está sofrendo, porque está desiludida, porque está traída, não se esqueça da dimensão sublime que está essencialmente em você. Nada, nem ninguém, nenhum acontecimento, nenhum fato pode retirar a dimensão sublime que habita em cada um de nós. O meu desejo é esse. O meu espero também. Que seja o primeiro, espero que seja o primeiro de muitos encontros nossos para continuar conversando com as pessoas. E obrigado por continuar recordando as pessoas de que elas são sublimes. Você me ajuda na minha missão e eu lhe ajudo na sua. Nossa, padre, muito obrigado. Espero que nós possamos nos encontrar outras vezes. A minha esposa quer dar um tchauzinho. Obrigado, viu? Obrigado. Quer falar, amor? Obrigada, e quero lhe contar que eu fiquei surpresa que a nossa filha de 18 anos lhe segue há muito tempo. E ela mesmo? comentou, eu achei muito bonitinho, que às vezes eu estou sentindo uma coisa e não é que o padre posta exatamente aquilo que vai me ajudar. Eu achei muito bonitinho. Mas diga para ela, é porque eu sou igual a todo mundo. Muita gente fala isso para mim. Padre, você falou aquilo que eu precisava ouvir. Foi por isso, porque todos nós estamos precisando ouvir a mesma coisa. Eu não faço um Instagram, uma rede social para os outros. Não é um lugar que eu estou para dar conselhos aos outros. Não, eu estou dando conselho a mim. Porque eu sei que quando eu falo para mim e para as minhas necessidades, eu estou falando com as pessoas que me acompanham, que sofrem as mesmas mazelas que eu, que se alegram com as mesmas alegrias que eu. Muito obrigado, padre. Uma boa Obrigado, meus queridos. Beijo. Boa live para vocês. Tchau. Até mais. Tchau.